Turma, se você quiser acesso à melhor plataforma de trade de mercado internacional, acesso 24 horas, com cotação em tempo real, em todos os mercados, os melhores ativos para operar e investir, e além de diversas ferramentas, solicite seu acesso no link na descrição do vídeo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao XTB Talks, o evento que conecta você aos mercados internacionais. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte aqui do time XTB Brasil e vou estar com vocês durante todo o evento aqui para a gente ir fazendo essa troca de ideia, para a gente ir fazendo esse bate-papo, tá bom? Pessoal, vamos continuar aqui então o nosso bate-papo, né? Agora a gente vai fazer um bate-papo um pouquinho diferente. Vamos falar sobre trade, vamos falar sobre mentalidade. E para isso eu quero chamar mais duas pessoas aqui no palco, Lorenz e o meu querido amigo Guilherme. Uma salva de palmas. Show, vamos lá. Boa noite, turma. Tudo bem? Vocês estão bem? Todo mundo já matou a fome ainda ou só petiscando? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no XTB Talks, com o time da XP. É uma honra ser parceiro dessa grande empresa já por alguns anos. E eu quero mandar um abraço também para quem está acompanhando desde casa e que vocês aproveitem bastante. Já teve uma baita de uma aula. Espero agregar bastante junto com o Lorenz aqui, que o cara tem 1,97 m, turma. Caraca, o cara é alto. Estamos sentados. E com meu querido amigo aqui, Rodolfo. Show de bola. Rapaziada, o mercado tá loucura esses últimos dias, hein? Nasdaq dando porrada de 12% para cima, depois, né, das falas. Que vocês sabem como que tá lá nos Estados Unidos, né? O Donald Trump fala, a gente vai taxar. É mentira, não vai mais não, né? Parece... Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não. E o mercado fica muito volátil, né? Eu queria saber de vocês, porque isso divide muita opinião por parte dos profissionais que faz basicamente, né, especulação, o trade dentro do mercado. O mercado ele ainda está técnico? Ainda está interessante fazer operações dentro do mercado? Ou nesses momentos de volatilidade é melhor tomar um pouco mais de cuidado? O mercado não respeita muito as análises? O que vocês estão vendo disso? Qual que é a postura de vocês? Boa noite, minha gente. Tudo bem por aí? Boa pergunta, cara. Assim, volatilidade, ela, dependendo do prazo operacional, ela é uma oportunidade, né? O Nilson e a Fernanda acho que vão ficar bravos comigo, mas eu vejo o mercado americano agora com bons olhos, com ótimos olhos para um prazo mais longo, por exemplo. Então, para um prazo, por exemplo, de meses, anos, cara, assim, se a gente for observar ali alguns indicadores, acho que a gente pode dar uma olhada depois, e até corroborando com a tese do ouro, ele está muito esticado. Se a gente olhar no gráfico mensal, ele está num prazo, ele está esticado, assim, coisas de mais de 30 anos que não chegava nesse patamar. Então, o Nilson trouxe ali a questão técnica, a gente pode dar uma olhadinha. E aquela questão da correlação inversa. Pô, ouro lá em cima, bolsa lá embaixo, né? O mercado americano não está tão óbvio quanto o ouro, mas um é inversamente correlacionado ao outro, então, de repente, faz sentido a gente se expor a um pouquinho de mercado americano. Mas para o curto prazo, cara, daí eu já acho que o furo é um pouco mais embaixo. Curto prazo, assim, eu estou preferindo ficar mais de molho e quando aparece alguma coisa muito filé mesmo, aí eu me arrisco. Mas aí realmente, assim, ó, entrar, sair rapidinho, porque, cara, o Trump falar alguma coisa que derrete, explode, tá uma loucura, né? Tá todo mundo no quarto escuro, todo mundo com uma faca, ninguém sabe o que fazer, então eu prefiro ficar só olhando também. Boa. Então, são duas diretrizes, assim, né? Longo prazo e curto prazo. Exato. Legal. Concordo com a visão do Lorenz. E eu acredito que em momentos como esse, a gente tem pancadas do mercado, tanto para cima como para baixo. E se está tratando de trading, nós conseguimos colocar dinheiro no bolso, tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. Então, para longo prazo, para swing trade, existem boas oportunidades em cenários como esse. Agora, para o day trade, eu particularmente estou defendendo mais uma das matérias-primas do trader, que é o dinheiro. E não só o dinheiro, mas também a nossa sanidade mental. Então é importante a gente ser mais conservador, tomar menos risco, tomar decisões de gestão do trade diferentes de cenários normais. Então, por exemplo, em situações normais, eu demoro um pouco mais de proteger a operação, levar o stop break-even. Em situações como essa,
como o mercado não está fazendo movimentos de muita amplitude, está arriscando bastante, principalmente a abertura de mercado americano, está bem diferente do que algum tempo atrás. Então, eu estou protegendo um pouco mais cedo as operações. Entendi. E aproveitando aí que a gente está falando justamente sobre essa parte, né? O que vocês consideram o primeiro passo que a pessoa precisa dar no mercado, né? O primeiro passo que ela precisa fazer como pessoa para querer ser um operador profissional, para querer ser um trader profissional, até mesmo para quem já opera, né? Para o pessoal que está aí de casa aí que também já opera, quais são as cautelas que eles precisam tomar, principalmente nesses momentos? Cara, excelente pergunta. A primeira coisa é o alinhamento de expectativa. Um dos maiores problemas hoje, quando a gente fala de trading, é a expectativa errada com relação ao resultado e o tempo que o resultado vai vir. Então, você tem que primeiro entender o porquê que você quer estudar sobre trading, por que você quer operar. Você quer viver de trading? O que é viver de trading? É bancar o seu padrão de vida com um resultado X financeiro. Cada um tem o seu viver de trading. Você quer ter o trading como uma renda extra recorrente? Legal. Para quem quer viver de trading, saiba que antes de viver de trading, você vai ter o trading como uma renda extra. E você precisa perceber esses pequenos avanços para conseguir chegar nesse objetivo maior. Então, a primeira coisa é esse alinhamento de expectativa. Você entender que você não vai conseguir um resultado expressivo num curto prazo. Você vai precisar se dedicar, estudar, praticar, errar, aprender, continuar e passar pela prova do tempo. E aí, já falando sobre estudar, a base é o conhecimento técnico. Você precisa entender tecnicamente do que se trata o mercado, a usabilidade da plataforma, o dimensionamento de risco, dominar uma estratégia que faça sentido para você. E a maioria das estratégias funcionam, desde que sejam baseadas em estrutura de mercado e tenha uma relação matemática positiva, né? E aí, depois disso, não vai demorar muito tempo. Quando você começar a colocar o pé na piscina, você vai entender a necessidade de olhar para as questões emocionais. De você entender como que você lida com as situações que o mercado te apresenta todo dia. Que te gera euforia, te gera medo, te gera ansiedade, te gera ganância. Quem já percebeu isso já? Quando a gente fala de mercado financeiro, não é só trading, não, né? De mercado financeiro. Teve a pergunta do Bitcoin, né? Caraca, será que sobe mais, né? Então, tudo isso mexe com essa percepção nossa aí. Excelente, cara. Eu acho que vai muito na linha que tu falou de alinhamento de expectativa. Porque quando a gente começa no trade, a motivação maior é fazer dinheiro, né? A gente começa no trade, 99% das pessoas, por causa disso. Então, existe uma ansiedade em querer fazer aquilo dar certo. E essa ansiedade faz com que a gente acabe pulando etapas extremamente necessárias. E uma das primeiras etapas que hoje eu focaria em internalizar seria ter uma mentalidade de o que eu estou fazendo no mercado aqui? Eu estou tentando ter uma vantagem frente a outros players. Está todo mundo comprando e vendendo e alguém acredita que vai cair e outras pessoas acreditam que vai subir, enfim. Então, eu estou tentando ganhar uma vantagem frente a outros players. Só que eu tenho que entender o seguinte, não importa o quão perfeita esteja a minha análise ou quão perfeito esteja o cenário, o mercado é feito de probabilidade. Então, na medida em que eu tenho um alinhamento de expectativa e eu sei que os resultados vão acontecer no longo prazo, e aí a gente está falando de mentalidade probabilística, eu acho que esse alinhamento de expectativa acaba se tornando ainda mais real, de que, cara, não vai acontecer de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Né? As coisas vão alinhando-se devagarinho, conforme eu for percebendo que trade nada mais é do que taxa de acerto e payoff. E a taxa de acerto ela acontece no longo prazo. Se a gente jogar uma moeda para cima aqui, a gente sabe que é 50% para cada lado, mas eu jogar 10 vezes a moeda não significa que vai cair 5 vezes de cada lado. Então, eu preciso ter uma quantidade grande de números para que eu alcance a taxa de acerto, a expectativa matemática, o payoff daquele sistema. Isso no início não é tão fácil de entender porque demanda tempo, né? A lei dos grandes números. Então a gente precisa de tempo para ver o resultado acontecendo. Só que aí no meio do caminho vem a ansiedade, parece que não está dando certo, aí o cara vai migrando de sistema em sistema. Mas hoje eu pensaria nisso, cara, como é que eu posso fazer com que minha cabeça entenda que os resultados vêm no longo prazo e que o que eu estou fazendo aqui é um jogo de probabilidade, que eu preciso do longo prazo para que os resultados aconteçam.
sem ficar pulando etapa. Exato. Muito bom, muito bom. E olha que interessante, né? Nós temos alguns dados que mostram que 70% das pessoas que utilizam o CFD, elas são perdedoras dentro do mercado. Olha que loucura. 70% das pessoas que operam o CFD são perdedoras no mercado. E se vocês não acreditam nisso, 78% das operações dessas pessoas são vencedoras. Como pode? Como pode 70% das pessoas perderem dinheiro, sendo que 78% dessas operações são vencedoras? O que explica isso? É justamente o que o Lawrence estava falando. Quando elas ganham um pedacinho muito pequeno. E quando elas perdem muito mais do que elas ganham. E é esse payoff que o Lawrence estava comentando. Eu considero aqui, que sempre comento isso, né, com os clientes e tudo mais, que um trader vencedor, todos os que eu conheço, existem basicamente 3 principais pilares que cercam eles, né? Seria basicamente ali a técnica operacional que eles utilizam para entrar e sair de uma operação, para tomar uma decisão, a gestão de risco que eles utilizam, né? Fundamental. E a postura como operador, porque isso é algo pouco falado. A postura como um profissional dentro do mercado. Então eu queria saber de vocês, no dia a dia ali de vocês operando, no dia a dia com os alunos de vocês, o que vocês consideram que é o principal ponto ali dentro desses 3 pilares e se realmente eles se aplicam nesse formato? Tá. Cara, como eu disse, né, o domínio da parte técnica ela é o alicerce, é a base, é o que a gente precisa primeiro. Né? Precisa saber o que está sendo feito ali, é a base. Depois disso, você inevitavelmente vai perceber a importância das questões emocionais. Mas olha só, muitos dos problemas que nós atribuímos como sendo de causa emocional são resolvidos com a técnica e com a gestão de risco. Quando que vai ser problema emocional? Quando a gente já viveu um evento no passado que gerou um trauma com relação ao dinheiro, com relação ao trade propriamente dito, e que a gente precisa levantar a mão, pedir ajuda de um terapeuta, de um mentor que já tem uma experiência, de um psicólogo, para que nós possamos mudar a percepção que a gente tem desse evento do passado para automaticamente mudar comportamento e resultado no presente e no futuro. Mas na maioria das vezes, com o domínio da estratégia e com uma boa gestão de risco, respeitando o que o Lawrence trouxe aqui, a gente resolve. Ou seja, nós precisamos aprender a transcender de um pensamento baseado em resultado para um pensamento baseado em processo. Eu preciso tirar o olho de um único trade que eu faço e olhar para o todo. Imagina o seguinte, eu tenho 10 operações dentro de uma janela temporal. Se eu limito a minha perda, quando eu perco, em $10, e quando eu ganho, eu tenho critério de gestão racional para surfar o máximo possível de um movimento e buscar, no mínimo, positivo, uma operação positiva, o mesmo que eu arrisco, e quando o mercado me dá condição, eu busco 2, 3 vezes mais, mesmo tendo uma taxa de acerto menor do que 50%, eu vou ser vencedor. Ou seja, o problema maior de todos é quando o trader alavanca demais, motivado pela pressa pelo resultado, por conta da falta de alinhamento da expectativa, que foi o primeiro passo que eu falei. Se eu entro no mercado sabendo que o máximo que eu aceito a perder, que é o nível de risco que eu estou confortável, é 10, um exemplo, é $10 por operação, e quando um trade anda a meu favor, eu consigo surfar uma onda e ganho 30, eu posso acertar 40% que eu vou ser vencedor nessa janela temporal que somado dá 10 operações. Ou seja, eu preciso transcender do pensamento baseado em resultado, pura e simplesmente falando, de um único trade, para um pensamento baseado em processo. Faz sentido? Olha que interessante, pegando um gancho nisso daí que você falou, o que eu percebo que, geralmente, né, desde quando a gente nasce, nós somos treinados a não errar.
né? Na escola, quando a gente erra alguma coisa, a gente fica de recuperação. Ou a gente é sempre forçado a tirar as notas medianas, né? Se você é muito bom em matemática, mas muito ruim em português, não é exaltado você ser bom em matemática. Não, você tem que fazer de novo o português para você conseguir ficar pelo menos na média. E o mercado financeiro ele é totalmente diferente, né? Quando você trabalha com um risco-retorno favorável para você, seja no trade, seja em operações pensando a longo prazo, enfim, você tira a responsabilidade das suas costas de ter que acertar as operações. Que é justamente o que o Guilherme estava falando. Imagina, de 10 operações que você executa, você só acerta 4, que é 40%. E você erra 6. Você errou muito mais do que você acertou. Mesmo assim, você ainda consegue ser positivo dentro do mercado. Como que você enxerga isso, Lorenz, assim, dentro do seu dia a dia, né? Esses pilares comentados? Cara, as três coisas que tu trouxe são muito boas e elas estão completamente ligadas entre si, né? Acho que não dá pra gente falar, cara, é a técnica, é o emocional, o controle de risco, elas andam completamente juntas. Mas eu acredito que se nós olharmos para outros traders que já estavam em outras décadas e viram que esses caras, e a gente observar o que esses caras fizeram de certo, né? Pô, os caras estão lá 20, 30, 40 anos de mercado. E aí eles falam, gente, ó, isso aqui funcionou para mim. Aí, pô, tem um comportamento aqui. Aí um segundo cara fala, isso aqui funcionou para mim. E aí tu vê aquele comportamento em comum. Um dos comportamentos em comuns que esses traders têm é justamente focar em tentar perder pouco e ganhar muito. E um dos aspectos que está embasado nisso tem a ver com o que o Daniel Kahneman trouxe no Rápido e Devagar, que o ser humano ele sente 2 vezes mais dor no prejuízo do que na alegria do ganho. Então, o trader ele que está começando, ele procura muito a taxa de acerto, ele procura muitos sistemas que acertam 70%, 80% às vezes, porque ele está tentando fugir daquela dor. Só que aí a gente vê essa estatística, né, em que apesar dos traders acertarem muito, eles ainda perdem dinheiro pelo fato de que ele não consegue carregar a operação por muito tempo. Então ele fica medroso no alvo e corajoso no prejuízo. Então, o que eu acredito ser um bom caminho, né, olhando para esses caras, os caras que estão há mais tempo no mercado? Procurar estratégias em que a gente consiga payoffs grandes. Não é que a gente vai deixar de lado a taxa de acerto, mas ela é secundária. E isso automaticamente vai fazer com que a gente consiga controlar melhor o risco. Porque se a gente perguntar para alguém, cara, tem que controlar o risco? Né, todo mundo sabe, pô, tenho. Eu tenho que controlar o risco, mas por que a gente não consegue, então, no começo? Por que é tão difícil deixar um stop ser acionado? Por que é tão difícil oficializar uma operação perdedora? Muitas vezes porque o stop está muito grande, ou às vezes até porque o tamanho da posição está muito grande. Eu gosto de pensar que grande parte dos problemas dos traders é o tamanho da posição, cara. Né? Quanto menor for a posição, mais fácil de manejar as emoções, mais fácil de conduzir as operações. E tudo tem um passo a passo, tudo tem uma metodologia, tudo tem. Né? A gente vai escalando degrau a degrau. A gente, de novo, entra naquela parte de estar ansiado de fazer a coisa dar certo, mas na medida que a gente entende que o trade é começar devagar, começar com posições pequenas, acertar com posições pequenas, e conforme a gente for passando de nível, a gente vai aumentando a posição, isso eu acho que também ajuda a sair dessa estatística. Né? Começar com uma posição menor, conduzir as operações certas com uma operação menor e depois ir pensando em aumentar. Mas tudo está interligado, né, cara? Eu cansei de trabalhar com alunos que operavam alavancado, operavam mais pesado, com uma mão mais pesada, e que não eram lucrativos. E aí eu fiz propus um exercício para que eles pudessem começar a operar um pouco mais leve. E parece que é um pensamento meio de regressão, né, para algumas pessoas. E aí eles fizeram esse trabalho de operar mais leve. E adivinha qual foi o resultado? Operando mais leve, conseguiram fazer o que eles não conseguiam fazer operando mais pesado. Porque não tem emoção. Não tem tanto emoção, né? É porque assim, ó, cada um de nós, dependendo do nosso momento de vida, a gente está calibrado para um nível de aceitação de risco. É igual o músculo na academia. Para a gente poder carregar mais peso, a gente precisa condicionar o músculo. E esse condicionamento ele acontece do dia para a noite? Sim ou não? Ele é gradativo, não é? Então, conforme a gente vai trabalhando, gradativamente, a gente vai conseguindo perceber melhor aquele risco. E vai aceitando melhor aquele nível de risco maior.
Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender, cara, qual que é o meu nível de risco confortável hoje? Onde eu consigo sentir um leve desconforto no conforto. Né? E aí eu vou trabalhando nesse nível e vou subindo gradativamente. Coloca uma anilhinha de 5 cada lado, sente mais, né? Os caras da XTB aí, cada vez que eu vejo, os caras estão mais bombados, os caras estão treinando bem. Então a gente vai subindo esse nível de risco gradativamente, né? Esse exemplo é muito bom, cara. Se a gente vai no primeiro dia de academia e tenta botar 40 no supino de cada lado, você morre enforcado. Vai estourar ombro, vai estourar peito. Então é muito claro quando a gente está no mundo real, né? Mas quando a gente vai para o trade, parece que baixa algumas chaves, assim. E um dos maiores desafios do ser humano é aceitar estar errado, cara. Aceitar perder. Esse foi o meu maior desafio no trade. Aceitar estar errado. Sabe, você dormir com barulho de que, caraca, meu, tô dormindo com resultado negativo. Né? É difícil. Quem já passou por isso? E por quê? A nossa mente ela foi programada para garantir a sobrevivência. E como que ela faz isso? Ela foge da dor e busca pelo prazer. Porque todas as vezes que eu fujo da dor, eu estou garantindo a sobrevivência. Todas as vezes que eu sinto prazer, poxa, é uma garantia de sobrevivência. É natural, é instintivo, é predativo. Então, quando eu tenho uma sensação de que, poxa, eu estou errado, gera dor. E dor atinge a sobrevivência. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí vai naquele primeiro ponto, de entender, cara, qual que é o meu objetivo com esse negócio? Qual que é o alinhamento de expectativa ali? Porque isso vai fazer com que a gente consiga tirar o olho da operação e não coloque a emoção na operação. Porque vamos supor, ó, você entra num trade com a expectativa de lucro e não aceita a hipótese do stop. E aí o mercado vai lá e busca teu stop. O que aconteceu? Você teve um sentimento de frustração. Como que está o seu nível de capacidade de análise racional para uma próxima operação? 100% ou já está enfraquecido? Está enfraquecido. Aí você não consegue, por mais que está preparado tecnicamente, tomar uma boa decisão. Por quê? Porque você trouxe a sensação negativa da operação anterior para a tomada de decisão da operação atual. E você vai comprometendo cada vez mais a qualidade da sua decisão. E no final das contas, qual que é a probabilidade de terminar o dia? Com um famigerado dia de fúria. Perdendo mais do que deveria perder. Vocês dois falaram coisas extremamente importantes aqui, né? Porque dentro do mercado financeiro, a gente pode ganhar dinheiro, por incrível que pareça, fazendo tudo errado. E a gente pode perder dinheiro, por incrível que pareça, fazendo tudo certo. Olha que loucura, né? Como que o mercado financeiro é. E quando você trouxe esse exemplo lá do Rápido e Devagar, né? do Daniel, onde a gente tem uma aversão tão grande à perda que para a gente perder $100, a dor ela é muito mais forte do que a felicidade de quando a gente ganha $100. Né? E isso acaba trazendo várias frustrações para a pessoa, porque, como você disse, às vezes a operação ela pode vir e te tirar e você ficar chateado. Mas às vezes a operação ela pode andar a seu favor, começar a te dar algum tipo de lucro, e você proteger muito rápido aquela operação, com medo de perder aquele valor que você já tinha ganhado, e você acaba ficando de fora de um grande movimento também do mercado, né? Esse sentimento tá ligado também? É a mesma coisa? É a mesma condição? É porque o trader que está tendo esse comportamento, ele está com pensamento baseado em resultado, não em processo. Ele trouxe a emoção do trade anterior para esse trade atual. Então ele tem medo de sentir a dor que ele sentiu da perda antes. Então é melhor um pouquinho na mão do que nada, entendeu? Do que o stop. E aí acaba protegendo cedo demais, condicionado pela emoção do trade anterior. Perfeito. E é o que você falou, né? O conforto no desconforto. Hoje, pensando, né, tendo esse tipo de pensamento da maioria das pessoas que operam e perdem dinheiro, e se elas invertessem o botão? Em vez delas comprarem, elas vender? Muitas pessoas, muitos clientes, alunos já fizeram essa pergunta para mim. E eu falei, ia perder também. Ia perder do mesmo jeito. Não ia ter como salvar. Então, qual que é o nível de pensamento da maioria, 90% das pessoas que operam? Qual que é o nível de pensamento? É esse que está sendo comentado aqui.
E como fazer diferente? É justamente o conforto no desconforto. Eu não sei o que vocês fazem hoje para estar buscando esse conforto no desconforto. Eu queria perguntar isso para vocês. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Hoje, quando eu entro numa operação, eu já não estou mais preocupado aonde que eu vou fazer minha parcial, por exemplo, meu lucro parcial. Eu quero saber onde é que eu vou aumentar aquela posição, onde é que eu vou ter a oportunidade de aumentar. Obviamente, nunca para trás, sempre para frente. Então, estou posicionado já, tudo mais, o mercado começou a andar ao favor. Se eu aumento a minha posição com o mercado andando ao meu favor, significa que o mercado está confirmando aquela visão que eu estou tendo, aquela leitura que eu estou tendo, e eu estou acreditando tanto na minha leitura quanto no que o mercado está mostrando. Assim, eu aumento a minha posição. Diferente do que muitos fazem. Ah, começou a cair? Peraí, deixa eu melhorar o meu preço médio. Vou comprar um pouquinho mais barato. Se eu comprei a 10 e o mercado caiu para 5, vou melhorar meu preço médio, dá para comprar um pouquinho mais. E aí acaba sendo a alavancagem e aumentando a mão. Então eu queria saber de vocês, como que vocês buscam hoje o desconforto no conforto? O meu buscar é justamente pensando onde que eu posso aumentar essa mão. Excelente, cara. A forma que eu encontrei foi onde iniciou o meu processo de entendimento do que eu preciso fazer para conseguir lucros no trade, é tirando um pouco a minha ansiedade na hora de entrar na operação. Porque assim, o trade ele é como surfar. Já tentei surfar e foi um desastre. Porque assim, a gente tem que ficar no surf, a gente tem que ficar em cima da prancha. Já é difícil por si só. Aí tem o mar está balançando, dependendo de como tá. Então são muitas variáveis ali para te ficar de pé e conseguir pegar a onda. O trade é assim também. A gente às vezes faz uma análise que está ótima, faz o trade certinho e vai para o stop. Depois que a gente tem mais tempo, a gente consegue entender, fiz tudo certo, cara. A estratégia estava certa, tomei o trade, tomei stop, está tudo certo. Só que no início, onde a leitura do gráfico ainda é meio nebulosa, tu não sabe se tu fez a leitura certa, tu não sabe se a estratégia que tu aplicou foi feita de maneira correta, são muitas dúvidas, né? Será que eu apliquei certo? Será que fui o eu? Será que o mercado que andou contra mim? O que aconteceu? Então a gente não tem essa certeza para poder dizer, eu agi certo apesar do stop. Então, os meus primeiros passos foi objetivar ao máximo as estratégias, para que quando eu entrasse no trade, independente do resultado, eu tivesse uma certeza. Cara, eu fiz certo aqui, essa estratégia. O ponto de entrada foi ok, tomei stop, e era isso. E vale para o alvo também, porque muitas vezes a gente entra num trade que pega lá 2 vezes a amplitude do risco, e o mercado continua explodindo. E a gente fica com aquela dor de corno, né? Deveria ter mantido o trade. Só que, na medida que tu tem uma estratégia objetiva, se tu saiu no alvo certo, tu não tem mais o que fazer, né? Cara, botei o ponto aqui, o mercado andou ao meu favor, e é isso que está sobre a minha responsabilidade. O resto que aconteceu depois não está sobre a minha responsabilidade, né? A gente poderia entrar num papo de estoicismo aqui, mas... Então, pensar em estratégias objetivas, simples, extremamente claras, para que nessa etapa eu consiga dizer, cara, eu fiz certo. O que aconteceu depois não está sobre a minha alçada. O que está sobre a minha alçada é eu fazer isso repetidamente para que eu consiga chegar nos números grandes que a probabilidade exige. Então, procurar estratégias muito objetivas. Depois a gente vai subjetivando, mas no início eu acho que vale a pena objetivar bastante. Boa. Você falou uma coisa legal, cara. Certeza. Certeza é uma palavra que precisa sair do vocabulário do trader. O trader não tem certeza. Se você fala certeza, caraca, eu cuidado. Certeza. Não. Você falou que é uma palavra que não pode ter, né? Verdade, não existe certeza, né? Então, isso é importante. Eu gosto de olhar para o trading como um negócio. Como um negócio, né? Imagina que você tem um comércio ou uma empresa. Como que você vai trabalhar nessa empresa? De qualquer jeito? Em qualquer horário? Ou não? Vai ter horário, né? Certinho. Vai ter horário, você vai se vestir bem, né? Ou você vai de pijama, sem escovar o dente, com ramela nos olhos, para operar na frente do computador. Hã? Não dá, né? Só que tem muita gente que faz, né, Guilherme? Pois é. Então, você se prepara, você tem clareza de qual que é o teu protocolo ali para a tomada de decisão. No trading não é diferente. Então, a gente precisa ter muito claro qual que é as regras da estratégia que a gente vai operar, o horário que vai começar a operar, o horário que vai parar de operar, ter clareza do que fazer depois que findar a janela operacional, porque senão é muito atrativo você estar na frente do gráfico com a plataforma aberta ali, no mercado
24 horas, como o mercado Forex, por exemplo, que você está ali olhando para o mercado a todo momento, de repente aumenta a volatilidade, você fala, caraca, eu não vou dormir com barulho de fechar negativo, eu vou me vingar, eu vou recuperar. Recuperar, lascou, né? Então eu gosto de olhar para o trading, a atividade de trading como negócio, definir muito bem essas métricas. E uma outra coisa que eu tendo a fazer também, eu começo o meu mês tomando um pouco mais de risco. Só que eu arrisco no máximo 1% por operação, se tratando de day trade. 1% não do seu capital, do que você predestinou para o trade. Para o trade, exato. Perfeito. De 0,5% a 1%. Se eu chego na metade do mês e eu já estou com um resultado legal, eu vou diminuindo a minha exposição de risco. Vou protegendo o resultado aferido ao longo do mês. Então, início de mês eu tomo mais risco, da metade para o final eu tendo a tomar menos risco. Quando que eu tomo um pouco mais de risco no final do mês? Quando o meu mês está um pouco mais desafiador e eu tenho carga, eu tenho cana para queimar. Entendo. Tá? Então eu defino lá no meu planejamento quais são as minhas métricas, as minhas regras, o que é confortável para mim e vou administrando isso conforme o mês vai correndo, conforme as operações vão acontecendo. E uma outra coisa que é importante também, duas coisas. Para o trader que está começando agora, e isso já está correlacionado à questão do alinhamento de expectativa, cuidado em buscar somente do mercado um resultado financeiro que vai bancar o teu padrão de vida no começo. No começo, o trading precisa ser uma atividade paralela. Para lá na frente, você se perguntar se faz sentido você ficar só com trading. Você quer ver um exemplo? Eu conheci o mercado em 2013. O Lawrence também conheceu já faz bastante tempo, né, Lawrence? Rodolfo também, né, Rodolfo? 9 anos atrás. Olha aí. Vocês viram que o Rodolfo manda bem, né? Manda bem pra caramba, o cara conhece. Opera bem também. Obrigado. É... Você. Se eu, hoje, desligar todas as minhas fontes de receita e ficar só com trading, eu banco o meu padrão de vida, porque automaticamente também o meu custo diminui. Agora, como que vocês acham que vai ser a qualidade das minhas decisões? Igual a de hoje ou pior? Eu sou casado, pai de 2 meninas. A probabilidade é que as minhas decisões sejam piores. Por mais experiência que eu tenha. Nilson falou uma coisa importante na resposta que ele deu para você. Depende muito do seu momento de vida. Então você tem que olhar para o todo. Hoje não faz sentido nenhum, eu tenho 37, vou fazer 38 anos de idade. Não faz sentido nenhum eu largar a fonte de receita, eu tenho que apertar o pé no acelerador. Lá na frente, se eu quiser ficar só com trading, poxa, eu vou estar com o meu pé de meia feito e eu não vou colocar pressão emocional na tomada de decisão. Eu vou conseguir usar muito bem da minha racionalidade. Porque senão a amígdala cerebral ela grita e eu começo a tomar decisão motivada por emoção. Caraca, será que no final do mês eu vou conseguir bancar a escola das minhas filhas, que é caro pra cacilda? Será que eu vou conseguir bancar os restaurantes de final de semana? Putz, será que eu vou precisar de regredir o meu padrão de vida? Faz sentido isso ou não? Demais, demais. Eu queria aproveitar que vocês estão entrando nesse assunto. A gente já falou bastante de mentalidade, já deu para a galera ter uma boa noção. A gente falou um pouco sobre gestão de risco, mas antes da gente falar mais aprofundado sobre a técnica, o Lawrence é muito conhecido por fazer os vídeos de grandes traders dentro do mercado financeiro. Acertou na veia. Vídeos excelentes. E eu queria saber de você, quanto à parte da gestão de risco desses traders, como você vê, né? O Guilherme estava comentando sobre 1% ali do patrimônio que ele destinou só para o trade. Então, assim, galera, esquece o patrimônio do Guilherme. Ele pegou uma parte do patrimônio, destinou essa parte para trade, pega 1% para operar o risco ali diário, certo, Guilherme? Essa galera, Lawrence, que veio para o mercado, esses magos do mercado, vamos dizer assim, como que eles utilizavam de gestão de risco? A gente tem essa informação? Temos. Cara, é dos mais variados tipos, né? Desde
desde o Alexander Elder, que vai ali de 1% na operação, com 6% ao mês, no máximo, até o Larry Williams e o Vincent, que foi o parceiro dele, onde eles utilizavam um sistema de alavancagem, que era o sistema Kelly, onde eles pisavam no acelerador de acordo com 2 parâmetros, que era a taxa de acerto e o payoff. Era isso que determinava. Só que o interessante é que mesmo o Larry Williams, que ele é famoso mundialmente por até hoje bater o recorde do campeonato mundial de trader, ele conquistou 11.000%. Ele é conhecido como Larry Leverage Williams, né? Então é o cara da alavancagem. E mesmo assim, cara, a gente vê que ele não usava alavancagens exorbitantes. Não chegava naquela coisa de 10 vezes a posição dele. Então, eu começo a perceber que estudando esses caras, do mais agressivo ao mais conservador, eles tinham uma mentalidade de o trader precisa proteger o capital dele a todo custo. Essa ideia de aumentar a posição conforme a posição vai se movimentando favoravelmente é genial. O Richard Dance é um cara que ele desenvolveu isso com os alunos e ele mostrou na prática que é uma forma muito lucrativa de fazer dinheiro. Ao invés de a gente arriscar mais conforme o trade dá errado, arriscar mais conforme ele dá certo. E aí tem várias maneiras de tratar o trade. A gente pode, sim, ir acumulando posições, a gente pode acumular, por exemplo, uma metodologia de caixas que eu gosto bastante, a cada posição entrar com 20%, então a gente consegue numa só posição ter 5 entradas. Mas, cara, de linha geral, o conservadorismo, eu acho que é o que mantém o trader vivo. E uma coisa certa, né? Todo trader vai passar por um momento ruim, às vezes muito ruim. Não tem, quanto mais tempo o cara está no mercado, mais provável de ele passar por um tropeço. E a questão é que, na história, a gente vê, até o Jesse Liverman é um desses caras, em que ele ficou ganhando por 10 anos até que chegou um único tropeço que tirou ele do jogo. Então, a gente não tem que cuidar, às vezes, do capital, é cuidar sempre. Então, o conservadorismo, ele, na minha percepção, é algo não só inteligente, mas racional para te manter dentro do jogo. Então, 1%, cara, eu gosto demais. É uma forma que eu sugiro, gosto bastante, porque é o simples que funciona, né? E tu não vai te arriscar mais do que o teu capital permite, e se tu tomar um tombo, tu vai ficar vivo, tranquilamente. E, ao mesmo tempo, ele é um manejo de risco que é lucrativo, ele é exponencial, né? No sentido de que, quando a gente está ganhando, nós conseguimos colocar mais capital. Então, ele permite com que a gente lucre bastante também. Então, o conservadorismo, acho que esse meio termo entre a agressividade e a proteção de capital, 1%, ele responde muito bem essa pergunta, cara. Muito bom. Olha que interessante, né, pessoal? A gente está falando de uma atividade de trade. Atividade de trade, quando algumas pessoas olham, falam assim, pô, mano, o cara é 100% agressivo, né? E a gente está falando sobre conservadorismo dentro de uma atividade extremamente agressiva. Só para vocês entenderem aí a importância. E um ponto importante, cara. Por exemplo, eu falei, né? Eu sou casado, pai de 2 meninas. Vou na linha do Nilson. O meu maior patrimônio hoje está em renda fixa. Por quê? Porque eu já tomo risco no trade e já tomo risco nos meus negócios, né? Só que, olha só, por mais que a menor parte do meu patrimônio está no trade, eu consigo fazer com menos dinheiro, mais dinheiro por conta do recurso da alavancagem. E aí eu alimento o quê? Eu alimento a caixa da renda fixa. Top. Pagando na casa de 14%, daqui a pouco 15%, né? A tendência a aumentar. Bom demais, bom demais. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Thales, queria agradecer o evento aí da XTB, agradecer o Lawrence também, que conheci o projeto através dele, né? Mas a minha pergunta vai para o Guilherme. Guilherme, cara, quem faz day trade todo dia, a gente sabe que é uma montanha-russa de emoções, né? E um ponto interessante que você falou é sobre o seu início de mês. Cara, eu queria, caso você possa responder, né? O seu início de mês, ele começa antes ou depois do payroll? O payroll é a primeira sexta-feira de cada mês e a gente sabe que, puta, mexe tudo, fica uma bagunça, né, cara? Como que você conduz essa parte de início de mês para entrar um pouco mais forte, para tentar já garantir alguma coisa? Legal. Cara, o início de mês é o dia 1º, independente do payroll, tá? E aí eu vou tomando o risco nessa proporção. No máximo 1% por operação, entre 0,5% e 1% por operação. Você não espera dar uma acalmada aí na segunda-feira seguinte ou depois?
Não, mais tarde. Depois que acontece o payroll, né, na sexta-feira, aí na semana seguinte a gente vai vendo a adequação do mercado, porque na própria sexta-feira o mercado fica um pouco mais, né, indigesto ali. Se bem que teve alguns payrolls aí ultimamente que não foram tão frenéticos assim, Não né? mexeu cara? nada. Não mexeu tanto, não. Até mesmo por isso, eu opero gráfico. Então, eu tenho as regras bem definidas com base naquilo que é confortável para mim e o que o gráfico me apresenta. Eu costumo dizer que o mercado age e a gente reage. Então, o mercado mostra uma ação, eu reajo diante daquela ação com base nas informações que eu tenho, procurando edges, vantagens operacionais, sabendo que mesmo fazendo tudo certo pode dar errado e é o método e a gestão de risco que vai me proteger. O resto, cara, é com o mercado. Está fora do meu ponto de controle. E aproveitando, trazendo um elemento importante para vocês também, principalmente para quem está começando, nós não temos a nossa disciplina tão desenvolvida, que, por sinal, o ser humano ele não é disciplinado por natureza. Nós estamos disciplinados. Disciplina é um estado. Nós estamos disciplinados quando nós entendemos o motivo pelo qual estar disciplinado. Mais uma vez vem aquele lance do alinhamento de expectativa, porque me ativa o senso de por que eu devo estar disciplinado, fazer o que precisa ser feito. Então, para quem está começando, que não tem um nível de disciplina tão desenvolvido, é importante alimentar um diário de trade. É importante anotar as operações. É importante estudar, não só anotar, estudar as operações no final de semana, para você identificar padrão comportamental, principalmente, nos dias de ganho e nos dias de perda, para que você tome consciência. Porque quanto mais consciência eu tenho, mais livre eu sou de quem? De mim mesmo. E aí o resultado é a mera consequência disso. Maravilha. Respondida a pergunta? Próxima pergunta. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela palestra, pelo show aí de todos. Acompanho vocês, Rodolfo, Guilherme, Lorenz. O trabalho de vocês é incrível. E eu, como trader desde 2003, um pouquinho antes aí de vocês, queria fazer uma pergunta formal, em particular, né, Rafa? Você está no formal. Queria fazer uma pergunta em particular, até por curiosidade, tá? Qual que é o ativo que mora do coração de vocês? E qual que é o trigger e o operacional que vocês utilizam para entrar nesse ativo? Começa aí, Lorenz. Cara, assim, ó, eu vou talvez frustrar, mas eu não tenho nenhum ativo que eu acho maravilhoso, fantástico, porque eu entro naquela seara de que o trader ele opera oportunidade. Então eu poderia te dizer assim, cara, qual é a estratégia que tu gosta? Porra, barra de ignição é fantástica, cara. Aonde tem barra de ignição é onde eu sei que tem um stop relativamente ao alvo curto. E pode acontecer, assim, aonde eu prefiro que aconteça essa estratégia são em ativos que tendem a ter mais direção, né? Que são ativos cíclicos, por exemplo, milho futuro, pô, eu gosto muito do milho. Agora, se a gente observar o ouro, por exemplo, essa tendência forte aconteceu com uma barra de ignição. Então, o cara que está ligado na estratégia, ele consegue pegar esses movimentos fortes, entende? Então, o que está no meu coração é a barra de ignição. Legal. Cara, ativo, para mim, é meio que cíclico. Né? Tem a hora que eu tenho um preferido, depois eu mudo. Mas, atualmente, os ativos que eu mais opero é o Dow Jones, né? O índice americano, e o ouro, cara. O ouro é assim, velho. O ouro, às vezes, eu sou apaixonado por ele. Às vezes, ele dá umas presepadas ali que eu falo, caraca, velho, né? Mas eu gosto do ouro. Então, são dois ativos que eu gosto bastante no mercado internacional. Se tratando de setup, né, de estratégia, a minha base operacional é Oliver Velez e eu utilizo também das estruturas do Smart Money para identificar as localizações. Então, normalmente, por exemplo, num gráfico de 1 hora, eu busco zonas de liquidez, né, oferta e demanda, os tais dos order blocks, dos imbalances, das zonas de desequilíbrio, mapeio, e aí eu desço para um gráfico de 5 minutos para procurar alinhamento de fluxo. E aí, nos gráficos menores, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, eu busco os gatilhos de entrada com base na minha estratégia, que eu tenho 5 pontos, né? Ponto 1, 2, 3, 4, 5, com base numa média de 21. Então, quais são os indicadores que eu utilizo? Uma média aritmética ou simples de 21 períodos, outra de 200, uma exponencial de 7, o estocástico, padrão mesmo, 14 períodos, e aí, com base nessas referências, eu tomo a decisão nesses tempos gráficos menores.
E aí, com base nessas escolas operacionais, eu denominei a forma com que eu enxergo o mercado e compilei essas informações de método X. E da mesma forma que o Vélez, né, tem a metodologia dele, ele se baseou em referências do passado, né? Então, a gente vai sempre compilando as escolas e colocando a nossa pitada para trazer o nosso operacional. Da minha parte, swing trade não tem preferência, qualquer ativo que estiver dando oportunidade eu opero. Para swing trade, minha principal estratégia é operação de divergência. Então eu traço os principais pontos de suporte e resistência no gráfico diário, no gráfico de 4 horas. Espero o mercado chegar nessa região, apresentou divergência, eu entro contra o movimento principal. Para day trade, o ativo que eu mais opero hoje é a Nasdaq, é o que eu tenho mais tempo de tela. Cada ativo tem as suas particularidades diferentes, então para quem faz operação de day trade, eu acho importante, né, focar em um ativo ou focar em poucos ativos. Para quem está começando, foca em um só, porque cada ativo tem as suas particularidades. E Nasdaq, eu só opero day trade, eu opero só dentro da estrutura. Então, se eu estou operando, por exemplo, gráfico de 5 minutos, eu estou vendo uma estrutura de alta no gráfico de 5 minutos, eu só vou operar comprado, eu não vou operar contra a estrutura. Independente da situação que acontecer, independente do que acontecer dentro do mercado, eu só opero dentro da estrutura. E pelo gráfico de 1 minuto, por exemplo, eu também opero dentro da estrutura, só que a gente tem uma estrutura dentro de uma estrutura. Fica um pouco confuso de entender, porque dentro de uma movimentação de alta do gráfico de 5 minutos, eu posso ter uma movimentação de baixa no gráfico de 1 minuto. Então eu espero essa estrutura ser quebrada do gráfico de 1 minuto, que seria uma estrutura de baixa, né, no caso, e sigo na direção do mercado. E meu principal operacional dentro do day trade é price action. Principal operacional, principal escola. Próxima pergunta. Pergunta dos nossos telespectadores. Nando. Da turma aí do YouTube. Pergunta para o Lorenz. Qual a chave para virar essa parada do medo do gain? Eu acredito muito que tem várias chavinhas, né? Não uma principal, mas diminuir o tamanho da posição é uma delas, de maneira objetiva. Na medida que a gente diminui o tamanho da posição, a gente para de ter medo, ou no mínimo a gente consegue controlar melhor a emoção, diminui o medo. A questão da estratégia objetiva também. O que tu diria mais, Guilherme? Medo do gain. Você sabe que não é só de perder que a gente tem medo, né? A gente tem medo de ganhar, sabia? Para pensar no seguinte. A profissão trader, ela nos dá um poder instantâneo quando a gente toma a decisão de se tornar trader. A gente pode escolher se a gente opera pesado ou opera leve, se a gente abre a operação agora ou se a gente abre na madrugada no mercado que fica 24 horas aberto, se a gente abre mais de uma operação ou não. E a gente não foi condicionado a vida toda para lidar com esse poder de escolha assim instantâneo. E você sentado na sua cadeira, na sua mesinha, às vezes de jantar, na sala de jantar, com um notebook, você pode fazer em alguns minutos o que você demoraria 1 mês para fazer no seu trabalho. Sim ou não? E aí imagina que você consegue fazer esse resultado financeiro. E aí você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore. Você tem que ralar pra cacilda para ganhar dinheiro. Ó, dinheiro fácil, cuidado, hein? Você dá uma bugada. Porque você fala assim, caraca, em pouco tempo eu consegui fazer um resultado financeiro que é equivalente ao salário do mês. E aí você não aceita aquele ganho. E você tende a fazer o quê? A tomar decisões totalmente emocionais e acaba aqui entregando aquele lucro que você tinha feito. E aí você não sabe o porquê que você não consegue lidar com aquilo. E aí vem de encontro ao que o Lorenz falou. Cara, eu preciso provisionar o risco de acordo com o que eu realmente aceito. É o alinhamento de expectativa. A falta de alinhamento de expectativa gera frustração e nos distancia dessa consistência de lucros que a gente tanto busca. Entendam o seguinte, consistência de resultados requer consistência de ações.
é o meu 1% de todo dia. Eu preciso passar pela prova do tempo e o longo prazo sempre paga os maiores juros. Top demais. Quer acrescentar, ou Eu ia dizer um ponto assim, partindo para um lado mais objetivo, o que eu quis dizer também é o seguinte, quando a gente coloca um indicador na tela, isso ajuda bastante, né? Como é que eu vou conseguir alcançar alvos de 3, 4, 5, 6 vezes a amplitude do risco sem ter medo de devolver a operação? Porque eu acho que no fundo é isso. De que maneira eu não devolvo todo esse lucro que eu conquistei até agora? O indicador ele é fundamental porque ele vai te dizer de maneira objetiva quando sair. Cara, por exemplo, eu uso o Stop ATR. Virou Stop ATR, eu saio. Então, assim, independente do que acontecer, eu sei o que precisa acontecer para eu sair. Então, eu não tenho mais... Vou dizer que eu zerou o meu medo, né? Mas, assim, 99% dele foi embora porque eu sei o que fazer. E aí, uma outra questão subjetiva, que é o merecimento. Muitas vezes a gente, no fundo, acha que nós não merecemos aquilo, cara. Tem pessoas que... A autossabotagem, minha mulher é psicóloga, então a gente conversa muito sobre isso. A autossabotagem é algo que ela permeia dentro da maioria das pessoas e a gente acaba tomando atitudes para não alcançar os nossos objetivos. Porque a gente conhece muitas vezes a perda, mas a gente não conhece as vitórias, os ganhos. Então, como a gente é familiarizado com aquele ambiente caótico, ruim, que muitas vezes aconteceu lá na infância, a gente procura a familiaridade que é o sentimento ruim, que é a perda. Já que o desconhecido é o ganho. É um papo um pouquinho mais subjetivo, mas tem bastante embasamento nisso, se a gente for pensar com profundidade. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, né, para esses dois profissionais aqui do mercado. Turma, se você quiser acesso à melhor plataforma de trade de mercado internacional, acesso 24 horas, com cotação em tempo real, em todos os mercados, os melhores ativos para operar e investir, e além de diversas ferramentas, solicite seu acesso no link na descrição do vídeo.